gostaria de convidar, já foi convidado, né? Agora chamar aqui à frente o pastor Vanderlei, vai trazer a palavra dessa manhã, glória a Deus. É igual o pastor Alan falou, né? Ele era a pessoa certa mesmo, porque foi tanta coisa nesse dia na sua vida, né, pastor? E aqui já é filho dele. E hoje a congregação fez um ano de consagração. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui tá bom. Bom dia, queridos, graça e paz. Amém. Glória a Deus, que bom, eu estou muito feliz de estar aqui porque eu faço parte dessa família. Glória a Deus. E Cosmópolis saiu daqui, né? Graças a Deus. Então tive o privilégio de conhecer o pastor Álvaro, o pastor Alan, esposas e alguns irmãos. Tem pessoas novas que chegou, graças a Deus. Cosmópolis, manda um abraço para cada um de vocês, os irmãos de Cosmópolis. Tá bom? Então nós temos uma congregação, hoje dia 17, está completando um ano da consagração, né? O pastor Alan, esposa, Álvaro, esposa, estiveram em Cosmópolis há um ano atrás, foi a minha consagração, e hoje também faz um ano da inauguração do templo. E dia 12 de dezembro, Cosmópolis vai completar 2 anos de formação. Glória a Deus. E todos vocês estão convidados dia 12, mas precisamos ver uma data, o dia 9 ou dia 16, é isso? Não, o dia 10 ou o dia 17. O dia 10 ou o dia 17, que vai cair no domingo. Então todos estão convidados para estar conosco, para fazer uma festa linda para Jesus. Amém, queridos? Então receba um abraço de Cosmópolis, da congregação, cada um dos irmãos não puderam vir. Uns trabalham, outros compromissos, outros recebendo famílias, então, mas nós estamos aqui, eu, minha esposa e meu filho estamos aqui. Graças a Deus. E o Espírito Santo que se faz presente é o principal. Amém? Glória a Deus. Eu queria deixar uma frase que exatamente ela preenche bem o que já foi falado com o pastor Alan e o pastor Álvaro, que diz: ó, se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguia como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Então, queridos, vou repetir, isso eu não falo a nossa igreja porque nós somos bíblicos, estamos cada dia mais buscando ao Senhor, mas o pastor Álvaro falou agora há pouco, as pessoas às vezes vêm com aquele costume, com aquela coisa, com aquele jeitinho, e quer infiltrar na nossa congregação, no nosso meio, e graças a Deus que o Espírito Santo não permite. Mas tem muitas denominações, vamos dizer assim, se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Verdade. E vai acontecer quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando o Espírito Santo tirar cada um de nós, eles vão permanecer fazendo tudo como se nada estivesse acontecendo. Está próximo a igreja, Jesus está voltando, e nós vamos falar exatamente sobre isso, queridos. Mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, poderoso Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por esse privilégio. Está aqui, meu Deus, em Campinas, com a amada igreja, meus irmãos em Cristo. Glória a Deus. Por estar aqui com o pastor amado, o pastor Álvaro e sua esposa, irmã Edna, o pastor Alan, sua esposa, irmã Rosa, e cada irmão que aqui está. Ó Espírito Santo, que não seja eu nesta manhã, mas o Senhor. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor, meu Deus, tem conduzido o teu povo, Pai. Tem conduzido a tua igreja do jeito que o Senhor quer. Pai, aqui está um povo que vai morar no céu. Aqui está um povo, meu Deus, fiel à tua palavra. Aqui, meu Deus, está uma igreja, meu Deus, que está atenta a todo e qualquer movimento que está acontecendo nos últimos dias. Aqui está uma igreja, meu Deus, que está com os ouvidos sensíveis à tua voz, Espírito Santo. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada. Pai, em nome de Jesus,
Quero te agradecer por esse privilégio, meu Deus, de estar aqui no 4º ano dessa igreja aqui em Campinas. Em nome de Jesus. E a Deus toda a glória. Capítulo 4 da primeira carta que Paulo escreve ao amado Timóteo. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: e lembrando para os irmãos que essa mensagem, queridos, olha, eu tenho conversado com o pastor Alex esses dias, com o pastor Álvaro, na nossa videoconferência, que lá para frente eu vou citar aqui, porque eu falei que eu tive que pesquisar alguma coisa nos vídeos do Senhor, porque é um tema difícil. Hebreus. No decorrer da mensagem nós vamos chegar lá. Mas o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração. E eu fiquei esses dias todos, desde quando o pastor Álvaro me convidou para estar trazendo essa mensagem. Eu falei, Espírito Santo, e agora? E eu lia, relia, pensava, nada vinha. Mas o Espírito Santo, assim como foi o Espírito Santo aqui que usou Paulo para falar para Timóteo, ele está usando cada um de nós nessa manhã. Amém? Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela qual hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, se eu fosse dar um tema dessa mensagem, eu colocaria apostasia, um sinal que antecede o arrebatamento da igreja. Queridos, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, naquele tempo, ele já dizia, mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos dias, e esse dia chegou. Nós estamos vivendo, igreja, os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós estamos vivendo os últimos instantes. Se naquele tempo Paulo já falava que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, imagina hoje. Imagina nos nossos dias quantos estão abandonando a fé, separando de Cristo, abandonando a fé em Cristo. Quantos estão fazendo isso, amados, todos os dias? Nós estamos vendo cada dia mais as igrejas vazias. Quando eu falo igreja, as congregações. A gente está vendo os templos vazios. Irmãos se afastando, se separando, abandonando a sua fé em Jesus. Isso é uma aposta. Quando você abandona a fé, quando você rejeita a pregação, quando você rejeita o evangelho, quando você não quer saber mais da palavra de Deus, por mais que você conheça a verdade, mas você não quer, isso é caracterizado por uma aposta. Mas nós estamos aqui nesta manhã juntos porque nós temos dado ouvido à voz do Espírito Santo para continuar caminhando, marchando em direção a Jerusalém Celestial, em direção à cruz, em direção a Cristo, porque nos últimos dias apostatarão alguns da fé. E o Espírito Santo coloca essa mensagem no meu coração, amados, porque nós temos nos desviados dessas pessoas que têm enganado a muitos, que têm iludido a muitos com suas pregações fáceis, coach, vitória, chave, isso e aquilo, promessas. As pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. E você pode ter certeza que nenhum pastor do nosso ministério vai te enganar com palavras bajuladoras, por exemplo, ou uma pregação que vai te iludir a sair dos caminhos de Jesus, ou vai te enganar com prosperidade momentânea, passageira. Mas nós vamos pregar a palavra de Deus, a Bíblia, a santa e poderosa palavra de Deus, como diz o pastor Geraldo.
Glória a Deus. É verdade. Quando meditamos nos sinais que antecedem o arrebatamento, a apostasia, o abandono, a separação de Cristo é um desses sinais. É um desses sinais. E é por isso que o Espírito Santo tem nos orientado nessa manhã a pregar sobre isso, amados. Para que, se porventura no teu coração está passando essa ideia de você deixar Cristo, desista. Se por acaso no teu coração está passando de você abandonar a tua fé, desista. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Quem sabe que Ele não volta daqui a pouco? E como é que está a nossa vida hoje? Será que o nosso coração quer parar, quer desistir? Será que nós realmente queremos retroceder? Ou nós vamos caminhar, marchar mais um pouquinho até a volta dele? Glória a Deus. E é isso que precisamos fazer, igreja. Eu queria que os irmãos fossem comigo, aqui mesmo na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Se os irmãos não conseguirem acompanhar, marque ou ouça, que nós vamos andar um pouquinho na palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 16 ao 20, que diz, 18 ao 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por esta boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo está dizendo que esses dois homens deram trabalho na congregação. Esses dois homens inflamaram a igreja. E eles entregou a Satanás. Removeu da comunhão da igreja. Removeu da comunhão da igreja. E quando ele diz entregou a Satanás, deixou ao léu, ao Deus dará. É assim que vocês querem? Então vocês vão ter que sair. Porque vocês estão inflamando a congregação. Vocês estão inflamando os irmãos. Vocês estão colocando doutrinas que não é bíblica, que não vem do Espírito Santo. Vocês estão inflamando eles. Então Paulo orienta a congregação sobre Alexandre e Himeneu, dois homens que até conheciam a palavra, viveram por algum momento, mas estavam inflamando os irmãos. E é isso que nós não queremos, que exista esse tipo de coisa dentro da nossa igreja. Foi o que o pastor Alan falou agora há pouco. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Nós precisamos amar uns aos outros, não inflamar uns aos outros. Precisamos lançar o pão sobre as águas, como diz Eclesiastes. Precisamos estender a mão para aquele que necessita. Não reter, mas abençoar. Amém. Glória a Deus. E aqui, amados, segunda carta de Timóteo, segunda carta, no capítulo 4, no capítulo 2, versículo 16 ao 18, diz assim, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao 18, diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É isso. E é interessante que o Espírito Santo fala, porque o que o pastor Álvaro, o que o pastor Alan falaram, a mensagem está tratando a mesma coisa. Glória a Deus. Porque evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Versículo 16. E a palavra desses roerá como grenguena, entre os quais são Himeneu. Olha ele aqui de novo. Himeneu aparece aqui mais uma vez. É um rapaz, é um homem que estava dando trabalho naquela congregação. E o texto diz que a palavra desses homens roerá como grenguena. Grenguena, lá na Paraíba, é uma doença da pele que dá, que aqui não tem cura. Então você imagina o mal que aqueles homens estavam causando na congregação. A palavra dele roía como grenguena. É uma doença na pele que vai comendo, irmãos. É como se fosse um câncer exposto.
vai coendo, vai roendo, vai comendo. Então você imagina o danos que faz um homem que tem uma mente malvada, maligna. Uma pessoa no nosso meio que consegue destruir uma congregação dessa. Mas graças a Deus o Espírito Santo permite. Glória a Deus. Amados, apostasia é o ato de sair, ou melhor, a apostasia não é um ato de sairmos de uma denominação, mas é um afastamento de Cristo. Talvez a mensagem está falando assim, poxa vida, mas então não tem mais salvação? Tem. Nós estamos falando de apostasia. Nós estamos falando de pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra, abandonaram a fé. Nós não estamos falando aqui, como o pastor Ala falou na mensagem, um pecado de concupiscência dos olhos ou da carne. Esse você se arrepende e Cristo te perdoa. Você teve um pecado você dos olhos, mas ele está falando aqui, a apostasia é aquelas pessoas que têm abandonado a Cristo de verdade. Ele conheceu a palavra, ele foi direcionado pelo Espírito Santo, mas ele não quis mais. Ele rejeitou a mensagem, ele rejeitou a Cristo, ele rejeitou o ensinamento. E nós vamos ver isso mais adiante. O que leva, queridos, o que leva um homem a apostatar da fé? O que leva uma pessoa a abandonar a fé, a separar de Cristo? Eu queria trazer um versículo, mas eu não queria tratar do contexto nem anterior nem posterior, mas a parte A do versículo, do versículo 7, que é 2 Tessalonicenses, volta um pouquinho, capítulo 2, só versículo 7, parte A, porque o contexto vai para outra coisa, tanto o posterior como para frente ou para trás. 2 Tessalonicenses 2,7 diz: porque já o mistério da injustiça opera. Porque já o mistério da injustiça opera. Olha o que aqui Paulo está falando para aquela igreja. Naquele tempo, ele já dizia: irmãos, o mistério da injustiça opera. A Bíblia Peshita, ela diz que o mistério da iniquidade já está trabalhando. Olha que coisa. Isso Paulo dizendo aos Tessalonicenses, aqueles irmãos que naquele tempo o mistério da injustiça já está operando. Agora você imagina hoje, queridos, com o passar dos anos, com o passar do tempo, como não está o mistério da injustiça? Naquele tempo apareceu o mistério, realmente era um mistério, mas o Espírito Santo tem revelado, tem mostrado o que realmente é esse mistério da iniquidade, o mistério desse falso pregador, desse falso mestre. A apostasia surge quando a pessoa não tem seu coração voltado a Deus, deixa de ouvir a voz de Deus, mesmo conhecendo a verdade. É o homem que se afasta de Deus, que se afasta, que abandona a fé. Ele conhece a verdade, mas ele não quer viver na verdade. Ele conhece a Bíblia, mas ele não quer a Bíblia. O que Jesus falou lá em Mateus 24, e Paulo está falando aqui, é exatamente o que está acontecendo à nossa volta. É exatamente o que está acontecendo. Paulo pregou aos Tessalonicenses e hoje está acontecendo tudo à nossa volta. O quê? Basta olharmos à nossa volta, a gente vê a falta de amor, a falta de Bíblia, a falta de compromisso, a corrupção generalizada, mentiras por todo quanto é lugar. Isso é o mistério da iniquidade que está operando. É isso que ele está semeando no coração das pessoas que não querem Bíblia.
É isso que ele está semeando no coração daquelas pessoas que não querem um compromisso com o Evangelho de Cristo. É isso que ele semeia na vida daqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus e nem com o céu. Aí ele começa a colocar a mentira, a corrupção. Tudo isso está acontecendo à nossa volta nos dias de hoje com mais intensidade. Porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Mas aqui está uma igreja que está com os ouvidos atentos. Aqui tem uma igreja que está atenta a todas as artimanhas de Satanás. Nós estamos atentos, igreja, a cada acontecimento dele. E os contextos aqui eu não quero trazer porque parte para outra coisa. Mas eu queria que você fosse comigo na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Lá no finalzinho, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. E diz assim, ó. Olha o que João estava dizendo nesse tempo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Mais uma vez o apóstolo João está orientando. E ele está nos orientando também nesta manhã. Se ele falou lá, imagina agora. Filhinhos, já é a última hora. Isso quer dizer, igreja, que nós temos que nos preparar cada dia mais. Amém. Se preparar cada segundo mais. Porque eu sei, eu tenho certeza. Eu não vou falar assim, certeza, mas vai acontecer em pouco tempo a volta de Cristo. Glória a Deus. A volta de Cristo, irmãos, está muito próximo. Muito próximo. Então, igreja, vamos nos fortificar, nos fortalecer. Amém. Em comunhão uns com os outros. Vamos estar juntos, amados, porque Jesus está voltando. As pessoas lá fora estão despercebidas. Muitas denominações estão despercebidas, porque o anticristo tem dominado a mente, cauterizado a mente de muitos lá fora. E o ensino desses homens é campanhas, prosperidade, é isso. É algo que não edifica a tua vida. Para que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, a nossa salvação? Para que adianta nós fazer uma campanha de vitória, uma campanha de bênção, mas nós não conseguimos passar pelas aflições, nós não conseguimos passar pela perseguição, porque a nossa vida não está fortificada, fortalecida em Cristo, mas nas coisas lá de fora. E quantos têm lá fora, mas não conseguem ter paz dentro de casa? Quantos têm lá fora, mas não conseguem ter uma vida de paz, uma vida digna, uma vida de respeito dentro da sua casa, com sua família? Não conseguem dormir, porque não é o dinheiro que eles têm, é a falta de Cristo que eles não têm. É verdade. Amados, aqui no capítulo 4, versículo 3 diz, de João, 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo está no mundo. O anticristo vai vir, mas o espírito dele já está atuando com mentiras, com prostituição, com fornicação, com adultérios, com traições, com todo tipo de sujeira. Ele está preparando o terreno para o anticristo, mas o espírito dele já está atuando. O espírito dele já está aí, amados, fazendo tudo isso que nós vemos.
observamos, é o espírito do anticristo. Mas hoje nós estamos aqui combatendo tudo isso. Glória a Deus. Nós estamos combatendo com a palavra da verdade, com a palavra do Evangelho. Nós estamos combatendo tudo isso. Porque graças a Deus o Senhor tem levantado irmãos, um povo, para estar congregando conosco. Glória a Deus. Graças a Deus que o Espírito Santo está conduzindo pessoas para estar reunidos conosco em todas as nossas igrejas. Glória a Deus. O Senhor tem levantado pessoas. Está difícil, porque a mente e o coração de muitos estão cauterizados. Com os ensinos que vêm há anos, aprendendo aquilo. Quando chega na igreja bíblica cristã, é só Bíblia, ninguém quer só Bíblia. É só palavra, ninguém quer palavra. Mas não tem nenhuma campanha, não tem nem uma campanha de vitória, não tem nada. Temos. Essa semana, nós fizemos uma campanha lá na igreja. E eu falei domingo passado, todos participaram da campanha. O pessoal se assustou. Mas que campanha, pastor? A campanha de ajudar a irmã que está com o esposo no hospital. De estender a mão e doar. Glória a Deus. De contribuir com a irmã, que a irmã está desempregada, o esposo não consegue ainda receber do INSS. Então, essa é a verdadeira campanha de estender a mão. Glória a Deus. Doar. Precisa de uma fralda, precisa de um médico, precisa de ir para o hospital, precisa de uma série de coisas. Nós precisamos realmente ajudar. Amém. Essa é a verdadeira campanha, quando você estende a tua mão, não quando você busca as mãos do Senhor para você. É isso, igreja. E graças a Deus que eles ficaram espantados. Porque nós não fazemos campanha, nós não temos essas coisas lá. E ficaram espantados. E graças a Deus por isso. Mas quando você quiser fazer uma campanha, chama o pastor Álvaro. A nossa campanha vai ser de ajudar aquele irmão que está lá no hospital precisando da nossa ajuda. Glória a Deus. A nossa campanha vai ser aquela, pastor Álvaro. Nós vamos levar a cesta básica para ele, vamos fazer um pix na conta dele, vamos ajudar eles. Isso sim, irmãos, é estender as mãos. Amém. É lançar o pão sobre as águas, porque depois de muito tempo voltará para você. É isso, queridos. Glória a Deus. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém. É isso que nós estamos precisando, amados, de fé na nossa vida, para enfrentar e combater todas as heresias que têm surgido no nosso trabalho, na escola, por onde você for, você vê muitas heresias. E se nós não tivermos Bíblias, nós vamos até achar que eles estão com a razão, porque eles têm uma estratégia de convencer as pessoas erroneamente. É por isso que nós temos que estar atentos na palavra de Deus, amados. Glória a Deus. Nós temos que estar atentos, porque é no nosso trabalho que a gente vê essas pessoas se reunirem e convencer alguns que eles estão certos e nós estamos errados. Eles começam a convencer as pessoas que não têm o mínimo de Bíblia, que não sabem nem onde tem um livro da Bíblia. Você manda procurar em Gênesis, a pessoa vai lá para o Apocalipse. Então, igreja, precisamos estudar a palavra do Senhor. Eu queria que vocês fossem comigo em Mateus, lá no capítulo 24. Eu estou indo assim um pouco rápido, devido ao tempo. Mas eu creio que os irmãos estão pegando. Amém. Mateus 24, versículo 10. Apostasia, amados, é um sinal do fim. E nós temos que fortalecer o nosso coração em nome de Jesus. Diz assim o versículo 10: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso está acontecendo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso também está acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso também está acontecendo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Então, igreja, vamos perseverar até o fim. Vamos perseverar até o fim, porque nós estamos no final. E você veja que o evangelista aqui, ele está
orientando, Jesus, melhor dizendo, Jesus está orientando aqui, nesta passagem. Neste tempo, muitos serão escandalizados e traição uns aos outros, e o amor de muitos esfriarão, e uns odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas. É o que mais está surgindo, irmãos. Falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. É o que mais tem aí fora. E quando você apresenta Bíblia, as pessoas não querem Bíblia, amados. Porque a mente das pessoas está tão do jeito. Nós também viemos de lá. Nós sabemos o que é isso. Antes nós também não aceitávamos isso. Poxa vida, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Mas é a Bíblia que vai te fortalecer na tribulação, na perseguição. É a Bíblia que vai te dar força para você não desistir quando a enfermidade bater na tua casa, na tua porta. É a Bíblia que vai te fortalecer quando faltar o emprego. É a Bíblia que vai te colocar de pé quando faltar tudo isso na tua vida. Porque o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será se Cristo é o nosso pastor quando tudo isso que eu falei chegar na nossa casa? Será se Ele continua sendo o nosso pastor quando a enfermidade bater na tua casa? Quando o desemprego bater na tua porta? Quando a perseguição bater na tua porta? Será se Ele continua sendo o teu pastor? Ele tem que ser o nosso pastor todo o tempo. Não só quando a geladeira está cheia. Não só quando a conta bancária está cheia. Não só quando você está bem empregado. Mas quando a escassez chegar. Ele tem que continuar sendo o nosso pastor. Louvado seja Deus. E para aqueles que negaram a fé, não verão a glória de Deus, ou seja, não verão o arrebatamento. Pode até ver pessoas subirem, desaparecerem, mas não vai fazer parte dessa glória, dessa bênção. Porque não quiseram dar ouvido à palavra de Deus. Não quiseram compromisso com a mensagem de Deus. Não quiseram, não deram a importância para o pastor que pregava, do obreiro que evangelizava, do panfleto que receberam, não deram importância. Talvez vai ficar como a passagem de Lucas, o Lázaro e o rico. Senhor, fala para que deve estar na minha casa um profeta, né? Eu tenho 5 irmãos. Não, lá já tem um profeta, lá já tem os pregadores, lá já tem o pastor Alan, lá já tem o pastor Vanderlei, lá já tem o pastor Álvaro, lá já tem os pastores. Dê ouvido a eles. Mas louvado seja Deus, a igreja. Vocês têm dado ouvido ao seu pastor. Glória a Deus. Vocês têm dado ouvido ao Espírito Santo. Glória a Deus. E precisamos colocar nossa vida em ordem a cada minuto, a cada instante. Precisamos estar atentos, amados. Cuidado. Cuidado com aquilo que está enchendo os olhos lá fora. Cuidado com aquilo que está tirando a tua direção, a tua visão da palavra. Cuidado para você não se contaminar com aquilo que parece ser bom, mas não é. Cuidado para daqui a pouco você esfriar um domingo, esfriar 2 domingos, esfriar 3 domingos, daqui a pouco você está fora da congregação. Porque os teus olhos estão enchendo lá com as coisas do mundo. Hoje eu observo, amados, eu passo aí, como vocês também passam, vocês veem igrejas cada vez mais construindo prédios. Igrejas cada vez mais, quando eu falo igreja, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Pessoas construindo templos gigantescos cada dia mais. Nesses últimos dias, irmãos, não é mais tempo para pensar nisso. Não é mais tempo para encher os olhos com isso, porque Jesus está voltando, vai deixar para quem? Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque você gastou milhões, você podia ter ajudado milhões de pessoas. Você poderia ter levado uma assistência aos hospitais. E quantos da tua igreja está passando necessidade e você não estende a mão? E quando vai procurar diz que você não tem fé. E os tempos cada vez mais luxuosos. Então, igreja, olhe para a cruz.
Glória a Deus. Olhe para Cristo. Aleluia. Ele está voltando. É verdade. Não é pecado você ter um carro bom, não é pecado você ter uma casa boa. O pecado é você colocar o coração nisso e todo dia querer isso. E se afastar disso. Mas precisamos focar no reino de Deus. Amém. Focar em Cristo. Vamos comigo, estamos encerrando. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim, Hebreus, o autor dos Hebreus aqui, ele está falando aqui no versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, esse mal quer dizer incrédulo, um coração incrédulo, infiel, para se apartar do Deus vivo. E o 13 diz, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O engano do pecado quer dizer a rejeição do sacrifício de Cristo na cruz, para que nós não se afaste, abandone pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. E o 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Glória a Deus. Então, se nós permanecermos até o fim, ele diz aqui no final do versículo 14, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Glória a Deus. Nós temos aprendido a palavra, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O autor aos Hebreus está falando que nós precisamos permanecer nessa caminhada, precisamos permanecer do jeito que nós estamos, para que nós possamos chegar até o fim. Aleluia. E até o fim é quando as trombetas tocarem, é quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele que está espalhada em todo o planeta. Tem pessoas fiéis a Deus, Glória a Deus. tem homens e mulheres fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Precisamos, amados, permanecer fiel até o fim. Amém. Precisamos estar atentos até o fim. Aleluia. E aqui ele está falando sobre aqueles homens que ficaram no deserto, que não deram ouvido. Aonde Moisés conduziu aquele povo pelo deserto, mas durante 40 anos, Deus precisou mostrar para aquelas pessoas que aqueles homens eram incrédulos, estavam se alimentando do maná. A coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, a roupa não se rasgava, o sapato não se estragava, e essas pessoas murmuravam, esses homens murmuravam. E quantos de nós hoje temos murmurado, igreja? Talvez você hoje murmure porque você tem uma cama aconchegante, uma casa boa, mesmo assim murmura. E às vezes a gente vê pessoas morando na rua. Eu vejo pessoas morando na rua, que às vezes eu vejo alguns vídeos, pessoas vão fazer com uma pegadinha e faz questão de pedir um dinheiro ou de pedir um pedaço daquela comida, daquele pão que ele está comendo, ele faz questão de dividir, ele faz questão de dar e não reclama. Você não vê essas pessoas reclamando. E às vezes nós estamos no nosso conforto da nossa casa, da nossa cama, televisão no quarto, ar-condicionado, e estamos reclamando. Não reclame daquilo que Deus tem colocado na tua mão, mas agradeça a Deus. Esses homens foram reprovados porque eles endureceram o coração, quiseram voltar para o Egito, quiseram comer cebola, e Deus cuidando deles todo o tempo. Uma viagem bem curta, alguns meses, demorou 40 anos por causa da dureza do coração daqueles homens. Agora eu quero entrar na parte final da nossa mensagem. Eu acho que o pastor Ala vai lembrar desse tema. Quando é impossível a renovação para o arrependimento? Uma mensagem do pastor Ala. O tema é esse, depois você escuta. É um vídeo de 22 minutos, mas edificante. Quando é impossível a renovação para o arrependimento? E é um texto, amados, bem complexo, onde muitas interpretações. Hebreus capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4, que diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém? Aí, queridos, para nós entendermos isso aqui, nós precisamos ir mais um pouco adiante. Capítulo 10. O capítulo 10 de Hebreus, o autor Hebreus, ele nos mostra aqui, que ele diz aqui no versículo 26 e 27 do capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha o que diz aqui. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, aí depois, para não se prolongar muito aqui, depois eu peço para os irmãos lerem, do versículo 32 ao versículo 39, vai falar de uns irmãos que perseveraram durante a perseguição. E o texto aqui está falando, o imperador Nero perseguiu esses homens antes da queda do templo, do ano 70. Perseguiram esses homens aqui, o imperador Nero. E esses irmãos, do versículo 32 ao versículo 39, esses homens passaram pela aflição, pela perseguição e permaneceram fiel ao Evangelho. Permaneceram fiel a Cristo. Os seus bens foram confiscados. Seus carros foram levados. Alguns morreram por amor a Cristo, ao Senhor. O autor aqui também, ele foi perseguido. O autor dos Hebreus aqui também, ele se inclui no meio desses que passaram e foram aprovados pela perseguição. E o que eu quero dizer para a igreja? Nós precisamos suportar as perseguições que estão para chegar. Daqui a pouco, igreja, vai vir uma perseguição contra nós também. As coisas estão engrenando. Não pense que vai ficar assim. Eu já falei lá em Cosmópolis, olha irmãos, nós construímos um salão para ter mais conforto, mas vai chegar um dia que essas portas vamos ter que fechar. Nós vamos ter que fechar porque vai vir a perseguição. Nós vamos fechar essa porta e talvez se reunir aqui dentro quietinho, como igreja de Cristo, porque a perseguição vai vir. Daqui uns dias vai vir um decreto pastoral, você vai ter que casar homem com homem, mulher com mulher, e aí? Se nós dizer não, nós vamos ser perseguidos. Então, igreja, estamos fechando a igreja, a partir de agora não vai estar mais aqui. Nós podemos até nos reunir aqui, porta fechada, quietinho, para não ter problema com nada. Isso é uma das perseguições que vai vir várias aí. E se nós não tivermos nos fortalecendo na palavra, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar, queridos. E esses homens, esses irmãos passaram por essa perseguição. O imperador Nero confiscou os bens, confiscou casa, matou alguns, prendeu outros, e eles permaneceram fiel ao Senhor. Eles permaneceram fiel ao nosso Cristo. Glória a Deus. E é isso que precisamos entender, igreja. É gostoso estar nos cultos de domingo de manhã, mas o mais importante é nós entendermos a palavra e nos preparar para os dias trabalhosos que estão para chegar, os dias difíceis que está para vir. E quando ele chegar, nós estamos aqui para ter continência para o nosso capitão Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor, para enfrentar. Nem que eu tenha que morrer por amor ao Senhor, eis-me aqui. É isso, igreja, que nós temos que nos fortalecer a nossa fé. E esse entendimento nós temos que ter no nosso coração. Ou você vai morrer para a glória, ou você vai
dar um passo atrás, rejeitar a cruz de Cristo e perder sua salvação. E aqui no versículo 26 e 26, é essa pessoa que, vamos dizer de novo ele, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, pessoas que realmente falam assim, eu não quero mais seguir Jesus, eu não quero mais perder minha casa, eu não quero mais perder meu carro, eu não quero mais perder minha conta bancária, então eu vou dar um passo para trás e dizer, Senhor, eu preciso do meu conforto, eu preciso do conforto do meu carro, da minha casa, da minha cama, do que ir para a prisão por amor ao Senhor. E essas pessoas foram rejeitadas por Cristo. Isso é um apóstata. Abandonou a fé, abandonou a Cristo, abandonou a palavra, abandonou porque sabiam, estavam na congregação, conheciam a palavra, mas não quiseram perder as coisas deste mundo. Jesus disse: aquele que deixa pai, mãe, irmãos, família por amor de mim. Amém? Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e meus irmãos se não são esses que estão ouvindo a palavra de Deus? Amém. A família de Cristo é aquela que ouve a palavra de Cristo e põe em prática e anda. Glória a Deus. E aí, irmãos, e olha o versículo 39 aqui do capítulo 10, que é muito interessante. Enquanto o versículo 26, eles se perderam, esse do capítulo 30, do versículo 29 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiraram. Se retiraram da onde? Se retiraram da congregação. Esses não suportaram a palavra, eles se retiraram da congregação, da comunhão dos irmãos. Vou repetir o versículo 39 do capítulo 10. Nós, porém, não somos daqueles que se retiraram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento e andar nessa direção. Não saia da congregação, não se aparte de Cristo, não se aparte da palavra de Deus, não deixe o evangelho de Jesus por nada, queridos. Mesmo que você receba uma proposta hoje de ouro para você abandonar a tua fé, não deixe. Glória a Jesus. Porque Jesus prometeu: aquele que deixa pai, mãe, casa, irmão, por amor de mim, receberá 100 vezes mais nesse tempo e na vida futura. Glória a Deus. Aleluia. Então, não deixe, não rejeite o evangelho de Jesus. Glória a Deus. Aí o capítulo 6, versículo 4 diz. Aí agora nós vamos entender por que é que esse texto diz. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram. Recaíram quer dizer, esses eram crentes, eram conhecedores, eram irmãos, congregavam, estavam juntos, mas não suportou a aflição, não suportaram a perseguição e recaíram. Eles saíram do meio do povo de Deus e foi servir a neva, foi servir a religião, foi servir o que ele serviu outrora. Eles voltou para aquilo que estava fazendo. Eles não quiseram permanecer fiel a Cristo, saíram da congregação, deixaram a palavra, deixaram o evangelho, renunciaram à palavra de Cristo. E esses são apóstolos. Esses não verão o arrebatamento da igreja, esses não verão a glória do céu, esses não terão parte com a nova Jerusalém celestial. Esses realmente deixaram. Eu quero dizer para vocês, amados, para mim também, vamos permanecer fiel à palavra do Senhor, fiel à mensagem do evangelho. O autor aos Hebreus aqui está dando um exemplo aqui para a gente, que é possível vencer as aflições, é possível vencer,
É possível suportar. É possível chegar até o final e olhar para Cristo, e Cristo olhar para você e dizer assim: entra no filho. Glória a Deus. Serve bom e fiel. Você venceu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O versículo 26 que nós lemos tem uma mensagem aqui que diz assim, ó: se a cruz de Cristo é rejeitada, não há nenhum outro sacrifício nem caminho que será aceito por Deus. Se você rejeitar a cruz de Cristo, não há outro caminho, não há outro sacrifício que você seja recebido por Deus. O único caminho, o único sacrifício, Cristo fez na cruz. O único caminho é Jesus. E o versículo 27 e o versículo 27 do capítulo 10 diz: mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. A ira de Deus devido aos homens que rejeitam a Jesus Cristo e a cruz. Esse fogo virá todos que rejeitam a Jesus Cristo. Esse fogo virá sobre aqueles que estão rejeitando a Cristo. Então não rejeite a Cristo. Queira Jesus para tua vida. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos fazer como o filho pródigo. Eu não sei se entre nós tem algum filho pródigo, mas o filho pródigo, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o pai. Glória a Deus. O filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus, Aleluia, Jesus. em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai. Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, por tua palavra. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, eu espero que eu tenha trazido do jeito que o Senhor Glórias a Ti, Senhor. pediu, ordenou, está fazendo, falando, porque nós não estamos aqui para exaltar o homem, mas é a tua palavra, meu Deus, que tem que ser pregada e anunciada. Aleluia. Sim, Deus. Oh, meu Deus, visita o coração de cada um que aqui está. Se tem pessoas no nosso meio, ó Deus, que pensou de desistir, que pensou de parar, a mensagem foi pregada. Não pare, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Não rejeite a cruz, porque o Senhor está às portas. Pai querido, sabemos que aquele filho pródigo, ele abandonou a casa do pai. Não sei também se tem filho pródigos no nosso meio, que está voltando hoje pela primeira vez, que está voltando hoje para reconciliar com Cristo. Aleluia. Não se preocupe com essa mensagem, que essa mensagem ela não é diretamente para você. Eu estou falando para a apóstata. O filho pródigo, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o pai e voltou para a casa do pai. Glória a Deus. Então, se o teu coração está assim, saiba que Cristo está te abraçando agora. Aleluia. Saiba que Jesus está te abraçando agora. Glórias a Ti, Senhor. E essa mensagem foi para aqueles que realmente pensaram de abandonar a fé. Glórias a Ti, Senhor. Pensaram de separar do amor de Cristo. Cuidado, igreja. Cuidado, irmãos. Nem passe pela sua cabeça, assim como não passa pela minha, de abandonar a minha fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Seremos como esses irmãos que o autor aos Hebreus falaram. Ainda que você seja perseguido, ainda que você perca tudo, ainda que você esteja isolado, não deixe Cristo por nada. Não abandone a tua fé, igreja. Aleluia, Jesus. E a mensagem que eu quero dizer para você e deixar para finalizar é que Jesus, Ele tem Glórias a Ti. visto a tua lágrima, a tua dor, o teu sofrimento. E se prepara. Vem mais coisas por aí. Mas que a palavra de Jesus, ela seja o nosso fortalecimento. Sim, ó Deus. A mensagem do Evangelho esteja te preparando para dias piores. Ó Deus. A mensagem do reino de Deus esteja te capacitando para você enfrentar os dias trabalhosos que estão por vir. Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado.
por esse privilégio que o Senhor nos deu de estar aqui pregando esta mensagem. Pai, muito obrigado, meu Pai, por cada vida que aqui está, por a tua igreja amada que vai morar no céu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, meu Pai, tem falado do meu coração, Pai. Obrigado pela vida do pastor Álvaro, pela vida da irmã Edna, pela vida do pastor Alan, pela vida da irmã Rosa, por cada irmão que viajaram muito longe, e muito longe estão aqui, porque são fiel à tua palavra, são fiel ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, e a Deus toda a glória.